Erro 2, Isaac. O professor está excelente assim? Manda aí. Só pedir para não mexer tanto, senhor. Assim tá excelente, boa. Tá, beleza. Erro 2, boa. Professor, do time da Copinha para esse time agora, né? Eu estava até conversando com acho que o Biel. Ele falou que mudou bastante. Queria que você falasse agora, você que é o cara que escolheu as peças ali. Tá muito diferente? Qual que é o estilo agora? O time mais rápido, mais leve, mais cadenciado? Para quem não acompanhou tanto, entender o que esperar desse Taubaté nesse sub-20. É sempre bom a gente ter uma sequência. Quando a gente fala assim, de a gente puder manter um elenco, manter algumas peças, é importante, né? Mas como alguns já estouraram a idade, né? No caso fica o Biel, o Chico também volta, né? Tem o Matheus Cruz e o Eckler. E a característica não muda tanto. Eu acho que o nosso time está um pouco mais assim, mais robusto, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte, né? Dá para perceber isso no perfil dos atletas, né? Mas o trabalho continua assim, da mesma maneira, da mesma visão, né? Montar um time competitivo, montar um time que não se entrega, né? Sabemos das dificuldades, sabemos da dificuldade que vai ser agora esse campeonato, né? Por ter descenso, por ter que classificar times de renome, times de bastante estrutura que a gente vai enfrentar. Então isso é um combustível para a gente poder tá almejando esses objetivos. Mas em termos de manter o elenco, não é possível sempre, né? Não é o que a gente sempre quer, mas não é possível. Por causa de idade, né? Alguns atletas vão para outro clube. O Caio Matheus fez uma boa copinha, foi para o esporte, entendeu? Mas os atletas que estão vindo, atletas bastante selecionados, de indicações boas, atletas que já jogaram, né? Então a gente tem convicção e certeza que a gente pode fazer um bom campeonato. Agora, da Copinha para a Paulista, dois contextos completamente diferentes, né? São 3 jogos ali, se tá meio ruim na semana já sai. Agora são 15 jogos, né? Queria que você falasse dessas diferenças. Prefere um campeonato assim, mais longo, que dá para pensar, trabalhar melhor? Ou tanto faz pra você? A boa do campeonato longo é que você pode recuperar de repente de uma derrota, você pode recuperar, por exemplo, de um empate, mas o pensamento é como se fosse uma copinha. Então você faz aí uns microciclos, por exemplo, tantos jogos nós temos que ganhar, tantos jogos nós temos que pontuar, né? Nós vamos enfrentar no meio da tabela times assim considerados muito fortes, entendeu? Mas esse pensamento eu prefiro viver de jogo a jogo, né? Viver de jogo a jogo. Então, o primeiro jogo é o melhor jogo, o segundo jogo mais ainda, por se tratar de um clássico, né? Que a gente sabe como sabe como funciona. Então eu prefiro colocar na cabeça dos atletas que cada jogo é uma decisão. E para a gente alcançar algo maior dentro da competição, não pode ter vacilo, não pode ter erro bobo. Então a gente tem que minimizar ao máximo essas situações para que a gente possa ir o mais longe possível nessa competição. Agora falando sobre os meninos, né, que eles também querem subir, né, você conseguiu subir alguns meninos ali para o profissional, faz parte também do seu pensamento, porque eles pensam muito que querem profissional, você também pensa em lapidar os meninos, preparar para ir para o profissional, que você fez tão bem na Copinha, né, que vários foram mudados na Série 2. Eu acho que o principal objetivo, além de títulos, além de ganhar, de fazer um nome, por exemplo, o treinador Celino fez um bom campeonato paulista. Eu acho que é o sub-20 servir ao profissional. Porque o profissional ele pode fazer uma excelente campanha, mas quem vai dar retorno para o clube é o sub-20, é um sub-17, é um sub-15, é a base. Né? Então eu acho que eu tenho que fazer esse tipo de trabalho, eu tenho que atender ao treinador do profissional, né? A comissão do profissional, o time do profissional. Então a gente vem lapidando os jogadores, a gente lapida os jogadores, aperfeiçoa os jogadores para estar servindo o profissional da melhor maneira possível. E atletas, como né, temos ali os atletas que jogam no Botafogo, né, muito tempo, teve atletas que jogam em Corinthians, né, jogou em Santos, então eles estão vendo essa oportunidade de vir para o Esporte Clube Taubaté, porque vai disputar uma Copa Paulista, tem uma Taça São Paulo de Júnior na sequência, tem o profissional da Série 2, né, que já é uma expectativa maior, então isso é bom para o Sub-20, né? Então cabe a mim, cabe à comissão técnica, cabe a todos nós, os staff do Sub-20, né, ter todo esse suporte para preparar esses atletas para servir o profissional. Agora falando de você, né, você estava aqui na Copinha, mudou muito o professor Celinho de lá para cá, cada dia aprende uma coisa nova, ou é aquele mesmo cara, mesmas ideias, mesma cabeça, nervoso também, tranquilo? Eu acho que assim, a personalidade ela tem, né? Com certeza eu não vou mudar o meu jeito de ser, não vou mudar o meu jeito de pensar, só que tem coisas que a gente revê.
Obviamente, não é verdade? Então, por exemplo, o Celine de ontem, né, o de hoje já é melhor, entendeu? Então tem situações que a gente vai e extrapola um pouquinho, pô, depois você coloca a cabeça no travesseiro, pensa, analisa, pô, poderia ter tratado de uma forma diferente. Mas não mudo, entendeu? Dentro de campo eu jogo junto com os atletas, tem que ter energia, tem que ter coragem, entendeu? Tem que ter personalidade, né? Mas assim, aprendendo com os erros, né? Faz aí uma reflexão todas as noites, né? Ó, o que falo, o que posso falar, o que não posso falar, entendeu? E assim vai. Mas eu não mudo o meu jeito, a minha personalidade é essa, entendeu? Mas algumas ações é óbvio que a gente tem que mudar, não é verdade? Isso é na vida da gente, isso é no casamento, isso é no namoro, isso é no trabalho, isso é em qualquer lugar, a gente tem que ver conceitos, entendeu? Mas assim, a energia não vai faltar, meu pensamento é esse, a personalidade é essa, entendeu? Mas assim, pro que for melhor para o meu trabalho, para que for melhor para o Taubaté, se tiver que dar um passo atrás, a gente tem que ter, né? Mas a energia é a mesma. Só mais duas para terminar, queria que você falasse sobre as metas. Vocês trabalham com alguma meta, pô, tem que classificar para a segunda fase, pelo menos, tá entre os 10 ali, ou não pensa em meta, vai jogando jogo a jogo mesmo. Tem esse tipo de pensamento antes de começar a competição? Se entrar num campeonato só por entrar, é melhor não ter, não é verdade? Eu penso que temos que ter meta sim, tem que ter meta sim. É o que os atletas vêm também por metas. E eu, como quero revelar jogador vencedor, sabendo que nós vamos brigar para não cair, né? Então tudo dentro do campeonato, tudo pode acontecer. Nós tivemos um exemplo máximo agora no profissional. Quem dava crédito? O time foi indo, né? E ficou entre os 4 melhores da Série A2, com uma excelente campanha. Então temos que ter meta sim, mas como eu disse um pouquinho atrás, jogo a jogo. Então, primeiras metas, não podemos perder. Ó, vamos ficar entre os 10 primeiro, não vamos cair, vamos combater, vamos lutar. Vamos alcançando, dentro do campeonato a gente pode alcançar coisas maiores, entendeu? Mas a gente já entra com esses objetivos de quanto mais longe melhor. Fechou, acho que é isso. Tá bom. Tá bom, tá? Beleza, obrigado.